Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Nós estamos aqui com os senhores cada dia da semana para trazermos assim as novidades dessa ciência universal, ciência que unificou a teologia, a filosofia e todos os campos das ciências, né, das atividades e das artes, né? Bom, eu queria aqui falar com os senhores o seguinte: lá na França, quando nós trabalhávamos lá, tínhamos a nossa sociedade, a nossa escola de psicanálise integral lá. Eu fundei lá uma associação chamada Stop à la Destruction du Monde, a Stop à Destruição do Mundo. Então, essa associação, ela era composta de pessoas de diversos países, né? E de diversas atividades, raças, religiões, que gostariam de dar um stop à destruição do mundo e começar um trabalho de restauração, como o Kepp fala hoje, né? Um restauro. Então, nós analisamos as causas profundas dessa destruição, as causas psicossociais, porque das causas psicossociais profundas é que tiveram origem todas os desatinos, as destruições em todos os campos da humanidade, porque nós somos seres invertidos na nossa mente. A nossa psique está invertida. Então, com isso, nós construímos uma civilização, todos os campos de atividade, ao contrário, invertidos, que estão caminhando para o fim. Então, é muito importante que nós não tratemos só os sintomas da doença social planetária, que nós tratemos das primeiras causas. E essa primeira causa se chama inversão psicossocial e que está levando a humanidade cega à extinção, achando que estamos progredindo. Então, agora, né, Dr. Kepp, não é uma questão mais de tomar esse caminho para frente, mas a gente tem que retornar, né, para poder entender e ver o que a gente deixou lá para trás, de certo, do paraíso que nós perdemos. Não é só um retorno, né, Cláudia? É uma questão de restaurar o bem que ficou escondido. Por isso que eu escrevi este livro durante 2 anos, a parousia. O que é, né, a parousia? São ideias, né, que muitas pessoas que são videntes, pessoas que conhecem, né, questões assim mais transcendentes, né? E a pessoa acha que o mundo, no final, vai entrar num tempo assim de parasíaco, né? Então, vai entrar numa parousia. Então, o que seria a parousia? Não é voltar atrás ao que havia. Não é criar alguma coisa. Porque, em geral, né, os cientistas, eles têm a ideia, quer dizer, cientista, o povo em geral, que para ter algo bom tem que criar esse algo bom. Para a pessoa usufruir o que é certo, tem que criar o que é certo. Então, uma ideia em geral que na questão da saúde, na questão da física, na questão da vida social, etc., a ideia é que o bem, que a realidade tem que ser criada, tem que ser ainda
vamos dizer, algo que está na frente de nós, que nós temos que com o tempo impor. Não é nada disso. É que a realidade, o grande progresso que houve na humanidade está lá atrás. É interessante eu falar isso. Então, essa capa que o Moca, né, fez, o pintor argentino fez, esta capa aqui mostra o quê? Vejam, as colunas, etc., era o passado da Terra. Então, o que chamam, por exemplo, de paraíso, não é Adão e Eva lá comendo frutas lá no meio lá dos animais lá. Isso é uma ideia infantil. A civilização nova, nossa, né, da Terra, teve um grande progresso, desenvolvimento. E quando a Bíblia fala, né, que esse grande progresso e desenvolvimento, né, fala da questão de conhecer o mal, né? Então, quando a humanidade desistiu, né, do paraíso, né, então aceitou todos os erros, então a civilização afundou. Então, falando na questão do paraíso, a gente fala da restauração. O que é restauração? Vai o pintor, por exemplo, num quadro que está manchado com óleo, com tintas, que está pintado uma outra pessoa, qualquer elemento em cima, então ele tira essa parte errada e sobra o que é certo. Então, eu quero dizer isso, né? O mal é a ausência do bem. Então, se o ser humano conseguir eliminar tudo o que ele tem de errado na física, na medicina, em todos os campos, se ele conseguir eliminar, ele está com saúde, ele está no paraíso, ele está vivendo a felicidade que antes havia. Então, o bem, a realidade está no passado, quando nós tínhamos essa civilização maravilhosa, que depois foi encoberta, foi destruída. Por isso que nós agora estamos num planeta cheio de problemas, né, de vulcões, de tudo quanto é problema, porque o ser humano, ele desistiu do bem. Ele colocou o mal como uma pintura errada num quadro bonito. Então, para a gente ter o bem, é só tirar essa pintura errada, essa atitude errada que nós temos, o que sobra é o bem. Olha, então, que coisa doente, né? Essa ideia de engenharia genética, por exemplo, que é absurdo, né? Achar que isso é uma progressão da ciência e que o ser humano, então, numa engenharia, ele vai evoluir para um estado superior, né? Isso é uma loucura. Então, pelo que o senhor está dizendo, a gente pensa, o paraíso está encoberto. Então, tem que haver um processo muito minucioso de restauro e um descobrimento, né? Tem que descobrir a sanidade que está ali embaixo da doença. De restauro, né? De restauração, né? Lá na Rússia, Dr. Kepp, naquela praça russa, como é que chama ali? Vocês estiveram lá, César? No Praça do Kremlin. Eles pintaram em cima de todos os ícones que tinham a Virgem Maria, em toda a praça, eles pintaram durante o comunismo, e quando, acho que foi já na época na queda da União Soviética, eles começaram esse trabalho de restauro. Então, tirar aquela camada de tinta que puseram em cima dos ícones, e aquela maravilha voltou. Então, descobriu, né? Desencobriu, quer dizer, descobriu.
que é, né? A parousia é tirar, né, o que está errado, que o que sobra é certo. Sabe o que eu acho muito interessante? Essa uma analogia com a física que o senhor fez, né? Porque, por exemplo, a física, ela acha que existe o nada. Tem a matéria, se tirou a matéria, sobra o nada. Mas isso porque a física tirou a teologia, tirou a metafísica. Mas quando o senhor restabelece a metafísica, então a física vê, então se existe o transcendente, o nada não é nada, o nada é o tudo. Então o nada é energia. Então revela que tudo aquilo que a gente achava que era o nada, na verdade é o tudo. Nós estamos na inércia, né? Isso. Mas antes havia a hércia, que é tudo, que é praticamente criação divina. Então o ser humano vivia no paraíso. E agora, para conseguir, vamos viver outra vez no paraíso, é só evitar os erros atuais. Quando tirar os erros, corrigindo a física, a medicina, corrigindo o direito, né, que depois o doutor vai falar, Rodrigo, corrigindo o que é errado, sobra o certo. O certo. Então, volta o paraíso para nós, que é a parousia. Quer falar, Dr. Kepler? Em teologia, essa ideia da parousia com a restauração, ela é totalmente nova. É algo que ainda não se percebeu na teologia, nas instituições religiosas. Porque a ideia sempre é criarmos aqui o reino de Deus, fazermos o reino de Deus. E várias propostas surgiram nesse aspecto. Durante a história do cristianismo, várias propostas. Agora não, o senhor propõe, através da conscientização dos erros, ver o que está errado, restaurar. Porque Deus fez o paraíso, nós estamos nele. A questão é que pela patologia não percebemos. E um livro que eu acho que casa muito com esse novo livro do senhor é esse daqui, O Reino Divino. Estudar aqui o que é o Reino Divino, como vamos ter então a parousia, o Reino de Deus aqui. Sabe, Cristo falou num trecho da vida dele que o paraíso, vamos dizer, que o reino de Deus está dentro de vocês. O que quer dizer isso? Que o reino de Deus, o paraíso, tudo que é bom, a pessoa tem no interior. Se não tem, é porque ela colocou tintas erradas, orientações erradas. E para voltar novamente à sanidade, ao paraíso, ao bem-estar, é só tirar essas orientações erradas ou que está no erro, que nós estamos novamente no paraíso que um dia deixamos. Então, Dr. Kepp, me faz pensar o seguinte, o paraíso através da consciência dos erros, né? Vamos ver agora o Dr. Rodrigo falando no direito, no Augusto Comte, que é muito importante. Para quem não conhece, é um grande pensador, o pai do positivismo. Mas ele cometeu um engano, e esse engano, obviamente, levou esse desvio, né, do que era mais importante e essencial. Ele colocou a razão, o ser humano, no centro de tudo. Ele tirou a revelação, tirou o metafísico, tirou a questão da intuição e colocou o ser humano como o criador da verdade, né? Ele achava que a razão nunca se engana. E a gente sabe, né, que o ser humano ele comete erros. Inclusive através dessa metodologia positivista. Então, se há essa separação, o que houve, principalmente no modernismo, se separa a questão teológica da questão do direito, da questão da ciência, você vai entrar neste erro, no engano. Então, a restauração nesse aspecto é voltar às primeiras leis que já eram completas,
e já unia todos esses campos. Depois nós que dividimos e fizemos esse caos que a gente vê no direito moderno. Então, essa questão, né, Rodrigo, de razão, né? Como é que o ser humano acha que ele está falando sempre pela razão, pelo que é certo? Então, ele mistura a razão como a não razão. A razão como o erro, como o engano, como o mal. Então, essa questão que os advogados usam de não tratar da intenção da pessoa, da parte assim, interna, é o grande erro que o direito comete. Porque a razão tem que ver a razão certa e não a razão errada. A mesma coisa na medicina, assim, né? Tem que ver, vamos dizer, o tratamento certo, que a pessoa tem a saúde dentro dela. A saúde está no interior dela, como o próprio Cristo falou. Então, nota que Cristo não é, assim, um profeta. Ele é o médico da humanidade. Então, tudo que ele falou, o pessoal, a medicina tem que perceber que foi o maior médico da humanidade que falou em torno dessa questão, que o bem está dentro de nós, então o bem está também na sociedade. Nós vivemos no paraíso terrestre, mas se a gente não aceita, como é que a gente pode viver? Então, a medicina teria que ser uma restauração do ser, né? Uma restauração do ser humano, uma restauração da saúde, né? Isso. É. Todo o processo é a restauração da saúde. Eu tenho aqui um quadro que mostra o engano fundamental da humanidade, que está na inversão. Veja lá o que eu falo. Primeiro lugar, veja algo muito importante. A ideia de que do menor pode-se ir para o maior. É a ideia evolucionista, né? Que as coisas pequenas vão evoluindo por si e chegam na certa. Isso não é uma ideia da física? A própria física tem um ramo chamado física quântica que revela essa inversão já no próprio nome. Física quântica, do pequeno. Quantum é pacotinho, coisa pequenininha. Como se toda a realidade viesse de bloquinhos de energia, assim, bloquinhos. Como se a energia fosse um bloquinho, um pedacinho menor. Em segundo lugar, né, Cláudia, que fala? Da infância para a maturidade. Então, todos acreditam que a pessoa, deixando a infância, então a pessoa se torna madura. E, no entanto, na psicoterapia, a gente nota o seguinte, que o ser humano doente, chamado neurótico, psicótico, ou então com doenças físicas, é muito, muito, muito infantil. É infantil. O primeiro dado que vem é a infantilidade. Ele não quer deixar de ser uma criança que quer viver assim no mundo infantil. Ele não quer ser adulto. Então, vamos ver em terceiro lugar. Do inferior para o superior. Então, isso como é que se explica, né, no Big Bang? Como se, por exemplo, um pedacinho de matéria, muito pequeno, né? Ele pudesse explodir e criar todo esse universo cheio de harmonia e diversidade que a gente conhece, né? E da potência para o ato. Do menor para o maior. É isso. Não, pelo amor de Deus, né? O cientista precisa tomar cuidado com essa bobagem, né? Isso é de uma mente bastante restrita. E esse pensamento está arraigado assim na humanidade, né? Todos acham que isso é certo, imagina. A Inglaterra, né, lá em Londres, ela levou cientistas lá muito fora da realidade. Ele levou Freud para lá,
levou Karl Marx para lá, levou quem mais? Levou todos aqueles que negaram, né, a verdadeira ciência, principalmente o Karl Marx, né? Sem contar que outros tantos já eram ingleses, né? O Darwin, o Adam Smith, entre outros, né? E depois, qual? Da maturidade para a saúde. Naturalmente a pessoa vai se tornando madura e depois, né, com essa maturidade, ela se torna assim uma pessoa que tem enorme saúde. Não é nada disso, não. Não é uma coisa espontânea, passada, vamos dizer, da infantilidade, de uma atitude mais assim adulta para a saúde. E depois? Do animal para o homem. E aí, não, como é que fica? Quem que falou que a gente é filho do macaco? Então, outro inglês, né? O Charles Darwin, né? Com essa ideia de que uma ameba vai se desenvolvendo e até se transformar num ser superior. Visivelmente mostra essa inversão do menor para o maior. Isso é impossível, né? Será que os cientistas que têm essa tese não notam que o macaco é bem diferente, né? Que o macaco já tem uma cara bem diferente de um animal e que nunca, através da humanidade, se viu macaco virando homem. Senão, hoje em dia, a gente estaria vendo esse processo acontecer, né? Um monte de macaco aí no zoológico, né? Falando, criando assim um relacionamento normal com o ser humano. Aliás, né, Dr. Kepp, a gente consegue sim ver muitos seres humanos mais parecidos com macacos, né? Mas não macacos com seres humanos, né? O ser humano decaindo, né, para o nível animal, né? Isso. A fúria que tem, às vezes, é uma coisa animal, que o ser humano cai, né? Então, vamos ver o exame de sangue. Olha lá. Nossa, esse tá o sangue de uma pessoa. Está revelando bastante patologia. Veja, é muito fácil a pessoa que trabalha com hemograma, né, ver a diferença entre um sangue normal e um sangue anormal. Então veja os glóbulos lá encavalados, misturados, né? Assim é o pensamento do ser humano. Fala que o ser humano, na razão, resolve tudo, mas nunca ele tem uma razão exata. Então, veja, todos os glóbulos com defeito. Então, mostra o pensamento com defeito, a emoção com defeito. Aí entra muito na questão, assim, vamos dizer, teológica, né? E depois, veja um sangue melhor. Então, veja essa pessoa que, mesmo que tenha os glóbulos mais ou menos bem, né? E os microzimas funcionando, então, mas mesmo assim tem defeitos. Então, nunca houve um exame de sangue que não tivesse nenhum defeito. E esse defeito vem da emoção e vem da razão errada. Quer falar, Índia? Essa teste de sangue é da mesma pessoa que fez um teste quando ele era bem nervosa e depois ele estava se tranquilizando, ouvindo música e rezando, e depois, relativamente pouco tempo, menos de 1 hora, era como o sangue foi uma restauração. Eu queria mostrar esse livro, Teologia
trilógica científica. Esse livro explica muito bem esses acontecimentos no sangue. É a mistura, né, que nós fizemos da teologia correta com a filosofia correta e também com a ciência correta. Todas essas, vamos dizer, partes que o ser humano trabalha têm as mesmas leis. Então, a lei que serve, por exemplo, para a teologia, serve para a ciência, serve para todos os campos. Estamos no fim? Estamos, sim. Bom. Até a próxima. Até. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again.